Bacana. Bom, e para entender um pouco mais sobre a educação inclusiva, nós vamos falar agora com a repórter Regiane Milk, que está com uma especialista no assunto. Boa noite, Regiane. Boa noite, Maicon. Estou aqui com a professora e especialista em educação inclusiva, Sônia Ribeiro. Boa noite, professora. Como pode ocorrer a conscientização do profissional para atuar com a educação inclusiva? Bom, isso pode ocorrer em diferentes momentos, desde a sua formação inicial até a sua formação continuada. Mas é importante falarmos também de que essa conscientização vem muito das relações que ele estabelece com as pessoas do seu convívio, com as pessoas da sociedade, das experiências que ele adquire lidando com pessoas com deficiência. Mas é importante frisarmos que nesse processo de formação, né, especificamente acadêmica, se ele tem essas oportunidades de ser apresentado para os diferentes tipos de deficiência, saber como trabalhar no movimento, né, das diferentes disciplinas, na formação inicial isso acaba sendo muito relevante para ele ingressar de uma forma mais segura na sala de aula. Mas na formação continuada, ele pode realizar atividades extra-classes, atividades de campo, participar de pesquisas, e isso tudo acaba agregando nesse processo de conscientização, porque eu não consigo conscientizar um professor apenas por meio de leituras, nem por meio de uma atividade, né, em sala de aula. A conscientização vem a partir do momento que ele estabelece uma relação com aquela pessoa, se sensibiliza com as necessidades daquela pessoa e com o potencial daquela pessoa. Então, é um processo longo. Nós estamos há 20 anos falando de educação inclusiva e muitas pessoas das mais diferentes áreas ainda não estão conscientes da importância desse movimento de inclusão. E como a aproximação das crianças interfere no ensino de cada uma? Olha, nós sempre tivemos, até hoje, uma escola muito homogênea. O que significa isso? Então, a escola tinha alunos com características específicas dentro de um determinado padrão, que é o que nós chamamos de normal, que é uma palavra que nós estamos tentando evitar de utilizar, né? Porque esse normal, se eu uso normal, eu digo que alguém é anormal. Então, o fato da escola ter sido criada para pessoas com características semelhantes, no momento em que eu trago alunos diferentes para esse interior, eu estou dando a oportunidade desses alunos que estão hoje lá se prepararem para uma sociedade diferente. Então, não é um processo fácil, vai depender muito de como o professor lida com isso, como a escola lida com essas diferenças e como ele é estimulado a estabelecer relações com essa pessoa, seja dentro da sala de aula, seja na hora do intervalo, seja na hora de uma atividade física. Então, a partir do momento em que ele conhece aquela pessoa e não a classifica somente a partir da sua deficiência, eu posso dizer que eu estou construindo ali uma sociedade mais inclusiva. E para finalizar, quais são os desafios que um professor enfrenta em sala de aula para envolver os diversos tipos de alunos? Bom, os desafios são vários, né? Mas é importante pensarmos assim, quanto esse professor foi preparado, o quanto os gestores da escola estão preparados e também o quanto os alunos que lidam, que convivem com esses alunos com deficiência também estão preparados. Então, é isso que dá complexidade para a inclusão, principalmente numa escola. Então, pensando a partir dessa complexidade, é importante nós compreendermos que isso não vai se dar de uma forma tranquila, sem conflitos, sem dificuldades. Então, o professor tem que partir da sua experiência, conhecer aquele aluno, olhar para aquele aluno, ter a condição de contar com, em determinadas situações, né, com um segundo professor, porque nós temos alunos que precisam, que têm realmente uma limitação, porque hoje uma sala de aula você encontra 30, 35 alunos, né? Então dentro desse convívio eu tenho um ou dois que têm uma necessidade especial ou que demandam uma atenção maior. Então à medida em que o professor prepara uma aula, eu não posso esquecer desse aluno. E aí já começa o desafio. Então eu vou ter um profissional para me auxiliar, eu vou ter um espaço na sala de aula, eu vou ter recursos. Então não é uma ação que depende apenas do professor. Por isso que eu não acho coerente nós colocarmos o professor na frente dessa discussão. Né? Todos os sujeitos da escola devem estar envolvidos, porque todos vão lidar com essas situações que muitas vezes são compreendidas como limites. Mas à medida em que eu supero esses limites, eu avanço consideravelmente para uma educação com mais qualidade, e aí não só para os alunos com necessidades especiais, mas para todos. Muito obrigada, professora. Regiane Milk para a Educação em Ação. Voltamos ao estúdio.
Obrigado, Regiane. E agora nós vamos falar de esportes, que tem tudo a ver com educação. Além de ajudar no desenvolvimento físico, a prática de exercícios melhora as capacidades intelectuais. Em Joinville, o Programa de Iniciação Desportiva, o PID, tem ajudado a garotada na busca por desenvolvimento, mas apenas 3% das crianças do município têm acesso ao programa. E quando conseguem participar, as crianças encontram equipamentos em péssimas condições. A reportagem é de James Klaus, Leandro Marcos Ferreira e Francine Rocha. Maiara é um exemplo de superação. Ela atingiu a maior pontuação individual nos aparelhos durante os Joguinhos Abertos de Criciúma, e isso fez dela a melhor atleta do estado na competição. A conquista de medalhas já virou rotina para a ginasta Maiara, que coleciona títulos para Joinville. Ela treina junto com a Aline, que alcançou a 3ª posição. As duas ajudaram a cidade de Joinville a se tornar vice-campeã estadual. Essa aqui é de terceira na trave, que é essa daqui. Essa daqui é de segundo por equipe e essa aqui é a terceira individual geral. Maiara e Aline foram reveladas pelo PID, o Programa de Iniciação Desportiva, que oferece atividades para crianças entre 5 e 18 anos no contraturno escolar. Mas Aline e Maiara não precisam superar somente seus adversários nas competições. O maior adversário aqui são as péssimas condições do Centro de Treinamento Ivo Varela. As barras paralelas dão ideia do risco que as atletas correm todos os dias. As argolas estão ali há 40 anos e o desgaste é evidente. Os colchões utilizados pelas ginastas já não oferecem mais resistência. Condição muito precária, né? A gente está sem colchões, os aparelhos estão bem estragados, a paralela está descascando, a barra masculina também, a paralela masculina também está bem feia, o solo também tem um pouco de buraco. Está bem precária as condições mesmo. A corda que é utilizada para exercícios de força está desgastada ao extremo, assim como o trampolim utilizado no exercício de salto sobre o cavalo. Se por um lado as condições de treinamento das ginastas são ruins, pode-se dizer que elas são privilegiadas em ter acesso ao esporte no contraturno. Isso porque em Joinville apenas 3% das crianças têm acesso à iniciação desportiva. Dos 117 mil estudantes, apenas 4 mil são atendidos pelo PID. O treino aqui na Escola Pedro Ivo Campos acontece 2 vezes por semana. E os resultados já se pode ver, aliás, bons resultados aí nos campeonatos municipais, estaduais, e o que é mais uma grande razão, aliás, uma boa razão para termos um apoio mais incondicional do governo, tanto municipal quanto do governo estadual, para a prática do karatê nas escolas, que aliás tem tudo a ver com a boa educação, com o dinamismo, com a disciplina que o bom estudo requer. Nós iniciamos por volta de 2003, né? A gente já tem uma história aí, 2003 para 2004 aí, a gente ainda tem uma história grande aí no projeto. Nós temos tido o apoio até financeiro do governo até o ano anterior, que foi o ano de 2012. Neste ano realmente nós tivemos uma baixa no que diz respeito a essa parte financeira, né? Nós estamos utilizando apenas o material que é o kimono, né? Que pertence ao PID, ao projeto, que é desenvolvido pela FELEG, né? E diante disso, foi feita uma reunião no início do ano e os pais se comprometeram a pagar cada um a sua taxa para que nós continuássemos aqui com o desenvolvimento dessa modalidade dentro da Escola Pedro Ivo Campos. A intenção do Programa de Iniciação Desportiva é diminuir a evasão escolar e evitar que as crianças fiquem expostas a situações negativas, como ao álcool e às drogas. Independente de ser ginástica, o esporte ele auxilia muito nessa questão pedagógica, porque o esporte é a única ferramenta que te diz o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Bastante concentração, desenvolvimento na escola, a socialização com os amigos, é bem interessante. Acho que esse programa só vem a somar no desenvolvimento deles. Os pais sentem de perto os benefícios da prática esportiva. Eles apoiam, mas exigem maior investimento do município.
Na minha opinião, o importante seria ter uma sala com espelho, com iluminação adequada, para que o tatame, né, são itens primordiais para uma aula, né, de karatê, para que a criança possa se concentrar nesse aprendizado, né? E não o quanto é escorregadio ou pouco iluminado, com muito vento, como é o caso, né, do nosso inverno aí com bastante chuva que teve. Mesmo com o corte da verba do município, assim como na ginástica, os karatecas seguem superando dificuldades e representando Joinville nas competições. Nós temos participado ao longo desses anos de várias competições, em âmbito municipal e âmbito estadual, né? Recentemente aí eu posso te dizer que nós tivemos aí algumas boas participações, tanto individuais quanto em equipe, né? Nos naipes masculino e feminino, de etapas de competições promovidas pela Federação Paraense de Karatê.